Muito bom dia, talvez boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo essa gravação. Para nós aqui é bom dia, 1º de maio de 2026, sexta-feira, 5 da manhã. Nós estamos em Madrid, porque sempre falo o horário e o lugar que nós estamos, porque fazemos a reunião aqui também pelo Zoom. Se você quiser vir participar, entra nesse grupo, você encontra o link aqui na descrição do vídeo e vem participar conosco. Nesse 1º de maio, primeiramente nós agradecemos a Deus mais uma vez, né? Mais uma oportunidade de estar aqui por e para Ele. E a leitura do dia hoje será, porque você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar, se você quiser. Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 18. Hoje nós vamos meditar em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. E o nosso versículo que nos complementa também, a palavra que nos complementa é Provérbios, capítulo 10, versículo 22. E o princípio do dia que teremos para meditar na palavra é que a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. Então, muito bom dia e que Deus nos abençoe. Sim, bom dia, Valdirene. Bom dia a todos que nos escutam, ao vivo e no gravado. Senhor nos abençoe nesse 1º de maio, né? Senhor nos abençoe, como tem nos abençoado constantemente. Eu gosto de iniciar o dia sempre orando, agradecendo ao Senhor pela graça que Ele nos dá de nos levantarmos, de abrir os olhos, né? De respirar. Isso é muito gratificante, porque muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas estão em outras situações, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, pela graça que o Senhor nos dá, Pai amado, por todos os dias estar aqui falando do teu amor, da tua palavra, do teu ensinamento, Pai, da tua misericórdia que o Senhor tem com nossas vidas, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado pelo levantar neste dia, pelo falar, pelo caminhar, pelas providências que o Senhor já tomou, Pai amado, Pai querido, nesse dia. Muito obrigado pela vida, pela minha família, Senhor. Gratidão, Pai amado, Pai querido. A palavra que eu tenho é de gratidão por tudo que o Senhor fez e faz da minha vida. Sempre obrigado por mais um dia. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça nessa caminhada, nesses nossos desafios, Pai amado, Pai querido, porque tudo vem de Ti. Tudo é para Ti, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado por tudo. Assim que eu oro, Pai, te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Eu não lembro se eu Amém. liguei o meu Amém. microfone. Bom dia, Amém, Kel. liguei. Estou te ouvindo, eu acredito, pelo microfone do Francisco, pelo Francisco. teu não, que está fechado. Eu tô de cabeça para baixo, não sei por quê. Você Minha está cama está, virado mesmo, sim. Vira o telefone, tá assim. muda o É agora. telefone, isso, agora sim. E te falar antes, eu fico assim, eu falei, meu Deus, perdoe-me, povo. Tá engraçado aqui o negócio. Vai dar certo. Vai dar certo. É, Tá ouvindo? Falei. agora sim, Um momento perfeito. aqui. Vê se dá pra gente. Fechou, Francisco, o microfone, então. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, Ah, sim, é pronto. Agora sim. Amém. Vamos hoje para o nosso devocional no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 8:18.
né? Esse Deuteronômio escrito por Moisés. Então, atribui Moisés, é como se Moisés estivesse puxando aqui a orelha do povo, né? Uhum. Deuteronômio 8:18 fala: Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Na outra versão, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então Moisés aqui estava pegando pesado aqui com o pessoal, né? O pessoal estava esquecendo fácil demais. E assim, né? Eu vejo quando a gente tá tudo bem, né? Eu mesmo já passei por isso. Quando tá tudo bem, quando as finanças vão bem, a saúde vai bem, às vezes a gente esquece do Senhor, esquece de dar aquela relaxada, vai para a igreja quando quer, vai buscar Jesus quando dá tempo, né? E tudo mais. E Moisés aqui, nesse tempo aqui, tá alertando o povo. Se lembre do Senhor, que é Ele que te dá riqueza, Ele que te dá capacidade, né? Até hoje, nos dias de hoje, né? Muitas vezes as pessoas buscam a Jesus, a casa do Senhor, Deus, quando está num momento difícil, quando está passando por uma situação, por uma provação, por último instante, lembra de Deus. Ainda lembra da pessoa, da mulher de oração, né? Tudo mais, ore por mim, eu estou precisando disso, daqui. Não, mas tu mesmo pode orar, pessoal. Tu mesmo tem capacidade de ter um poder. O Senhor deu esse poder para a gente, né? De oração, de buscar Ele. É o livre-arbítrio, livre acesso a Ele, né? Mas as pessoas, infelizmente, às vezes, as pessoas, quando eu falo, eu também estou incluído, às vezes, quando a gente só busca a Deus quando está num momento difícil, num momento apertado, né? E aqui o Moisés aqui estava alertando o povo, lembre de Deus, é Ele que te dá riqueza, é Ele que te dá saúde, é Ele que te capacita, né? Então, se lembrando da palavra de ontem, né? É o ramo na videira, né? Tem que estar ligado, tem que estar conectado, né? Porque sem ele nós não conseguimos nada, né? E tá lembrando que ele está cumprindo a aliança que fez o nosso antepassado, né? Então isso é muito importante. Nós não lembrarmos de Deus só quando tivemos em momentos difíceis, apesar dele ser misericordioso, ser amoroso, não desampara a gente em momento algum, mas é ele que nos dá capacidade para tudo. Não é isso? Amém, Valdirene. Prosseguimos. Amém. Meu microfone, eu fechei ele aqui e aí não abre. Amém, amém. É, pois é, né? Que, que bênção, que palavra o Senhor nos traz hoje. Que maravilha. Passo para a senhora Kelma para lá, dar continuidade aí do nosso. Esse capítulo de Deuteronômio, né, é um ensino, né, que na época Moisés liderava, né, o povo de Israel, naquela época, deixou um grande ensinamento, né, ele vai ensinando desde o início, né, do capítulo, sobre aquele que põe a sua confiança, né, no Senhor. Ele diz, o versículo de hoje é: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Fala muito sobre quando você está dentro no meu entender, né? Dentro ali da vontade do Senhor, entregue, né, a Ele, e Ele garante, né, que quando estamos no centro da vontade dele, nos princípios, ele nos dá, né, essa autoridade, esse poder de enriquecer,
não só falando de dinheiro, mas em várias áreas da vida. E, é, e não acrescenta dores, né? No versículo, a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Hoje, nos dias de hoje, a gente, infelizmente, né, vê muitas pessoas inteligentes, é, que conseguem enriquecer, conseguem prosperar bastante em uma área da vida, porém outras, junto vai crescendo dores, né? Porque acontece de a pessoa se perder no meio do caminho. E aqui ele vai ensinando, né? Tem um versículo que me chamou a atenção no capítulo, que fala: o tesouro da perversidade de nada lucra, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Acredito eu aqui que os perversos é aqueles desobedientes, né? Aqueles que esquecem que há um Deus que nos fortalece, que nos dá a graça de acordar, de ter aquela força, aquele vigor para buscar, né, os nossos objetivos, sonhos. E o Senhor se importa com cada sonho, né, com cada objetivo nosso a ser alcançado. Ele se alegra quando temos, eu acredito piamente nisso, quando temos um sonho, um objetivo, temos ali aquela alegria, né, de buscar aquilo. E eu creio piamente, ele como um pai, zeloso que é, ele deseja que nós alcancemos, né? E ele não acrescenta dores, né? Ele não acrescenta dores. A bênção dele nos enriquece. Mas Moisés ensina, não esqueçam do Senhor teu Deus, né? Que pega pela tua mão, que te ajuda e que te permite a governar dessa forma, que a gente não venha esquecer e venha ter paz, deitar no travesseiro, enriquecer em todas as áreas, nas áreas emocionais. E tem gente que é rico de dinheiro, mas a área emocional é um mendigo, mendiga muitas coisas. E a bênção do Senhor enriquece e não nos acrescenta dores. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Amém. Amém. Quer comentar também, Francisco, Provérbios? Provérbio 10, 22, que diz, aqui na minha tradução diz, a bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. Verdade, a confirmação lá de Deuteronômio, né? Complemento, né? Provérbios é a afirmação, é o complemento, né? Como se fosse o complemento. Deuteronômio realmente afirma que a verdadeira prosperidade vem de Deus e é completa, né? Quando diz é completa, é todas as áreas, né? É, é em área financeira, espiritual, todas essas áreas, né? Sentimental. Então, se quando o Senhor nos dá, Ele nos dá por completo e não nos causa dor, né? Uma que uma estava falando aí, realmente, às vezes você prospera de uma. o- os ímpios, como se fala às vezes na Bíblia, né? As pessoas prosperam de um lado, às vezes as pessoas não entendem, fulano, eu busco a Deus, todas as áreas, tudo mais, não consigo prosperar. E o fulano não vai para a igreja, não busca, tudo mais e prospera, mas você vai ver o outro lado, né? Como é que a pessoa está prosperando, né? Vai ver as duas, se é completa, se é a bênção do Senhor mesmo, porque muitas vezes vocês só tem dinheiro. Muitas vezes só tem dinheiro, e às vezes isso não é prosperidade. Ter dinheiro não é prosperidade. Isso não é ser mente milionário, né? Isso não é ser mente milionária.
né? Então, se quando o Senhor nos dá, quando vem do Senhor, vem completa, né? E não nos causa dor. Isso sim é ser mente milionária, é ser próspera, é ser abençoado. E com certeza o Senhor nos quer isso, é isso que Ele diz. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é ter abundância, isso é ter riqueza, né? É isso. Amém. Ah, bem, eu quero pedir perdão aqui para você que está vendo no gravado e vocês que estão aqui ouvindo também. Quando eu falei o princípio do dia é que Deus é a fonte, né? Era esse é o princípio. E eu falei aqui outra coisa. Eu li a bênção do Senhor enriquece, que é o Provérbios. Mas está tudo bem. Nós estamos aqui melhorando cada dia. Tá, o meus. Então, né, a palavra do Senhor hoje, ela nos completa o que nós estudamos ontem, né? Ontem ele foi muito direto com a gente. Meu Deus, onde eu chorei, meu Deus, onde fiquei o dia meditando na palavra. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Como, como é bom, né? Conectar essa palavra. E nós estamos lendo um versículo, só meditando em um versículo, assim, né? Mas quando lemos todo o capítulo, é incrível como Deus conecta tudo, como a gente tem falado. Aqui na minha versão, em Deuteronômio, diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, é que te dá força para que adquires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou com os teus pais, como se vê nesse dia. Me perdoe, gente, que eu tenha a vista de manhã bem. Tenho que escrever aqui grande para mim não cometer, né? Eu ia falar aqui uma palavra em espanhol, não combina, né? Está com brasileiros. E na Espanha diz meter a pata, né? Fazer coisa errada. É, eu acho tão lindo a gente meditar o versículo inteiro, pelo menos aqui na minha tradução, que diz: Antes se lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que Ele jurou com os teus pais, como se lê nesse dia. Ele não está falando aqui, porque depois, essa fala aqui é depois que eles já passaram pelo deserto, né? O maná caía do céu todo dia. Ele diz aqui que ele nos vai dar força para prosperar e para adquirir. Adquirir de que forma? Eu ir fazer, poder da ação. Eu agir, né? Eu ir buscar aquilo que Deus prometeu. Ele prometeu algo. Ele vai continuar a promessa dele. Ele fez uma promessa. Ele vai continuar. Só que para que essa promessa se confirme na minha vida, eu tenho que agir. Ele nos dá força. Imagina todos os dias acordar, né? Acordar com, com força, com energia, com alegria, com... E a força vem da gratidão, vem desse coração puro quando eu perdoo o meu irmão, quando eu sou uma pessoa leve. Essa leveza nos traz fortaleza, nos traz fortaleza. E outra coisa que você falou também, Francisco, que eu achei interessante, quando eu li essa palavra, eu lembrei de mim também. E muitas das vezes está passando por tribulações grandes, aí a dor aperta, corre para o hospital, né? O hospital é Deus. É, e até mesmo pedir orações para as pessoas, né?
E eu? E a minha parte? E a minha ação? E eu que tenho que fazer? Sim. Será que eu esqueci da aliança que Deus tem, né, comigo? Quantas promessas. Eu sempre sou das pessoas que eu gosto muito de, eu já falei a primeira vez eu falo muito isso. Conecta com as promessas que Deus tem para nós. Foca no que é bom, foca na promessa. Foca na promessa e faz o certo, que vai dar certo. O certo sempre dá certo. E, e quando você é uma pessoa que faz sempre o certo, com o coração puro, até quando você peca, faz algo errado, o Senhor tem misericórdia de nós, de você e de mim, né? Então, é, é sensacional, gente. Eu fico meditando, às vezes a minha mente faz assim, zzz, eu falo, eu preciso falar isso, né? Eu não falei, meditei, não falei. Eita, Senhor, meu Deus. Muito, muito forte, né? Porque, felizmente, quando nós. Não sei se isso é culturalmente. Não, não é. Deve ser culturalmente, né? Porque você vê o judeu, ele tem aquele hábito dele de orar, de fazer as orações dele todos os dias né, e tudo mais, de abençoar os filhos dele. Né? Ninguém vê. O pessoal às vezes questiona por que que o judeu é tão próspero, né, rico e tudo mais, porque ele segue esse princípio da palavra, né, tudo mais, ele não esquece do Deus dele, Deus de aliança dele, né? E isso foi Uhum, passando de geração para geração, de pai para filho e tudo mais, né? O principal que o judeu faz é a questão da bênção, né? É essa questão aqui dos antepassados, né? Não esqueço, eles não os esqueceram dos antepassados deles. Então, por isso que o judeu é próximo. As pessoas não entendem, mas cumprir princípios também nos capacita, o Senhor nos capacita. Né? A palavra do Senhor diz, tá lá nos mandamentos, né? São os princípios, são os mandamentos lá. O Senhor nos deu só 10, o Senhor mostrou só 10 para a gente, né? Ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo a si mesmo, não rouba, né? Esse tipo de coisa, não mente, não deseja o que é do outro, né? Esse tipo de princípio, né? Então, sim, muito interessante isso. Infelizmente, às vezes nós saímos da linha, o Senhor nos traz para a linha de novo, com a misericórdia dele, né? E nos coloca na linha, mas eu fico assim, eu fico falando agora em meditação, né? Às vezes eu fico meditando, eu tenho um irmão que passa por, tem dificuldades, né, de se livrar de bebida, isso e aquilo, e a mãe às vezes sempre pede, ore pelo seu irmão, reze pelo seu irmão. Eu digo, sim, mãe, ele também, a senhora ensinou isso para ele também, né? A senhora ensinou isso para ele também. Não vai adiantar eu interceder por ele se ele não tomar uma atitude, né, e tudo mais, eu vou estar aqui incomodando, como se diz, incomodando a Deus e tudo mais, sendo que ele não toma atitude nenhuma, né, e tudo mais. E aí, quando tá, às vezes, quando tá doente, isso aqui, por causa da bebida, aí quer questionar Deus ainda, alguma coisa, e quer questionar Deus o quê? Pois se tu foi que fez isso, tu foi que foi atrás disso, tudo mais. Né? Eu fico imaginando esse tipo, eu fico meditando, às vezes, esse tipo de as pessoas têm responsabilidade, o livre-arbítrio, erram e ainda terceiriza o erro ainda. Não assume o erro. De, meu Deus do céu. Que é isso aí, Senhor? Mas, e a palavra de Deus ainda diz, tem que amar esse abençoado aí, ó. Vamos amar ele, né? Impressionante, mas é Deus faz conosco, né? Amém. amém. Deus nos ensina a amar, né? E Deus nos ensina a interceder, né? Orais uns pelos outros, olha só. E é interessante, né? Quando acontecem essas coisas. é, ontem aconteceu igual. Aconteceu uma situação no dia anterior e hoje no devocional, um outro devocional que nós participamos mais tarde, também a palavra conectou.
E, e agora você falando assim, ontem à tarde, já na última hora, já eu estava vendo uma pregação do Tiago Brunet, o pastor reverendo Dias Hernandes, e depois o algoritmo do YouTube entregou para mim um vídeo, passei a mão ali e um curto desse, shorts, que o pastor dizia mais ou menos assim, que disse que ele estava pregando e viu que lá no fundo da igreja o pessoal fazia um barulho lá, um rebuliço lá. Tô contando do meu jeito, tá? Aí o, o irmão veio e pede perdão pro pastor. Depois falou, pastor, o senhor perdoa aí, porque eu não conseguia conter os bêbados. Eram três bêbados que estavam lá atrás. E da igreja, no centro da igreja. Aí ele conta que ele falou assim, puxa, sim, mas três bêbados? Porque, como que você traz, não, como três bêbados? Porque quando é um, dá até para controlar, né? Um dormia, depois começar a discutir lá no final do culto. Enfim, aí ele contando assim que, aí veio o outro e pediu também desculpa. Aí ele conta, ele fala assim, sabe por quê, pastor, que eram três bêbados? Porque antes a gente era quatro, o quarto era eu. Aí um dia, um, um irmão, um ancião, ele falou de Jesus para mim. Eu estava bêbado na rua, naquele grupo ali que o senhor está vendo ali. Eu estava sujo, tinha perdido a minha família. E aquele ancião falou de Jesus para mim. Falou para ele se eu queria comer, eu falei que queria, que eu estava com muita fome. E ele falou se eu queria tomar um banho na casa dele. Deu, colocou roupa limpa. E ele falou assim, depois que ele estava bem arrumadinho, ele começou a falar de Jesus para ele. Ele amou aquela pessoa. E aí ele falou assim, aí eu recuperei minha família e hoje eu estou aqui, sou diácono na igreja. Por isso que eu trago eles aqui, porque eu sei, eu faço com ele como fizeram comigo, né? E quando se fala do álcool, é, eu vivi na minha família, né, o milagre de Deus. E eu acredito e creio fielmente. É um vício, é uma doença, o alcoolismo ele é uma doença, é tratado como doença por isso. A pessoa ela não tem controle, ela perde o domínio próprio dela. Então, nós, como família, devemos apoiar, devemos tratar com amor, sim, e cuidar. E pedir a Deus fortaleza para essa pessoa, porque Ele é o único, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa pessoa também faz parte daquela rama que nós falamos ontem. Talvez seja uma rama que esteja adormecida, esteja tomada pelo pecado, ainda está ali, mas o Senhor tem misericórdia dela ainda. Porque nós somos, gente, aquele versículo de ontem, eu todo momento eu fico, meditei o dia inteiro. Gente, eu sou extensão de Deus, eu faço parte. E Deus me resgatou antes que eu caísse, que secasse. Eu acredito que virasse lenha seca e fosse para o fogo, né? Porque quando chega nesse momento, como Deus é misericordioso, e nele resgata as cinzas. Por isso que tem muitas pessoas que sofrem muito, passam por momentos muito difíceis. Aí quando ela já foi, eu digo, já foi queimada, virou cinza, é quando ela tem aquele sopro de vida ainda e Deus tenha misericórdia, ela vem para os caminhos do Senhor, porque Deus restaura. Não é Deus que restaura? Deus não transformou a água em vinho e tantas, né? Ressuscitou. Quantas coisas que Deus fez, então, e
confiar no Senhor, que Ele é esse que nos capacita para cuidar dos nossos e cuidar de nós, né? Nós temos esse cuidado, como foi falado, livre-arbítrio e fazer, né? Poder da ação aqui. E lembrar, nunca esquecer que foi Deus que nos trouxe até aqui e que nos vai levar até a eternidade. Hoje em dia nós somos conscientes disso. A bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. Quando a bênção de Deus, ela nos enriquece, ela nos transforma. E tudo que é de Deus não traz dor, traz alegria, traz paz, traz mansidão, mansidão do Espírito Santo. Amém? Amém. Quando é do Senhor é leve, né? Quando é o Senhor que está no controle é leve, não tem aquele famoso peso na consciência, né? Como se diz, estou com consciência pesada, não, está com consciência pesada porque não é de Deus. Né? Quando é do Senhor é leve. E não, não nos dá fardo pesado. O fardo dele é leve. É tanto que ele diz, ó, se fizer alguma coisa que tiver pesado, me dê que eu levo. É. Amém. Também hoje em dia nós, como vivemos na era da internet, a gente diz assim da internet, porque agora a internet é a culpada de tudo, né? Mas sempre o humano quis as coisas rápido, né? Que as coisas acontecessem rápido. E é talvez nessa pressa é quando a pessoa se equivoca e cai na armadilha de fazer as coisas erradas, né? A pressa, né? Então, quando eu confio no Senhor, quando eu permaneço, né? Como a gente aprendeu ontem, né? Permanece, só permanece no Senhor, né? Amém. Vou passar para vocês aí, terminando. Elma, Francisco. É muito interessante, né? Diz assim, aqui ó, um versículo, um livro, um capítulo da Bíblia, outro, ele se conecta. E esses dois de hoje, meu Deus, parece assim que um complementou o outro, né? Porque lá em Provérbios traz que a bênção do Senhor não acrescenta dores, né? Ele dá, é, é o Senhor que nos enriquece, né? Nos dá força para enriquecer. E aqui em Deuteronômio diz o poder, ele dá o poder para obter riqueza. Mas tem algo aqui que tem que ensinar para a gente não esquecer, né? Lembrar do Senhor nosso Deus, porque é Ele quem nos dá o poder para que Ele possa estabelecer o pacto dele, as bênçãos, né, que Ele jurou aos nossos pais, né, lá até os antepassados. Moisés tinha um cuidado muito, muito lindo. Eu fiquei emocionada, assim, de ler aqui o que esse homem fez por esse povo, né? Ele se entregou assim para ensinar, para ver, para mostrar para o povo, não esquece de Deus, para tu não perecer, para tu não se equivocar, para tu não tropeçar. Olha de onde ele te tirou, né? E vai dizendo aí o testemunho desse homem, né? Para a gente não esquecer de onde o Senhor nos tirou. Lembrar com gratidão e dizer, eu posso prosseguir cada dia mais, lembrando de onde eu saí, quem me tirou, quem me dá força para conquistar riqueza em todas as áreas, em todas. O Senhor não rejeita nenhuma área da nossa vida, Ele quer que nós prosperem em todas e nos dá esse poder. Que nessa manhã o Espírito Santo venha nos dar discernimento, né? Sabedoria e diligência, entendimento mesmo dessa palavra, que a gente possa pôr em prática
e colher esses frutos, né? Porque a gente é os ramos do Senhor, né? Pedacinho de Deus aqui nessa terra, todos nós somos. Ontem eu vi um vídeo, eu mandei até pra ti, Val, não sei se deu tempo de você ver. Eu achei muito interessante aquele homem falar aquilo, que Deus, ele tá aqui dentro de nós. Tem gente que diz, eu era uma, viu, que dizia assim, pra igreja, pra buscar Deus. Eu vou ali buscar Deus. Ixi, onde é que ele tá, né? Aí o moço lá do vídeo diz, ele não é uma alma penada que tá vagando por aí, não, gente. Ele tá aí dentro de você. E você já tem ele, você só precisa achá-lo e exalar ele, né? É muito forte esse vídeo, eu fiquei impactada. E é isso. A força vem dele e ele não nos acrescenta dores. A gente pode até achar, ai, tô sofrendo, mas o Senhor tem um porquê daquilo ali. E se a gente confiar, a gente vai cantar todos os dias o hino da vitória, não importa a circunstância. Amém. Amém. Eu não vi o vídeo, eu vou ver, viu? Não vi. É, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus mora dentro de mim. Que a minha Exatamente. Eu também. consciência, que essa consciência que eu Eu, tenho é Deus falando, né? Gente. todo dia a gente, né, aprende algo, né? A gente faz as coisas e nem se dá conta, né? Eu abri a boca e dizia, vou para a igreja, vou buscar Deus. Claro, é bom, a Bíblia diz a importância de se congregar, né? Mas há uma palavra errada, né? Tipo, esse vídeo desse homem foi, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, é verdade. Oxi, é verdade, o Senhor está dentro de mim, eu já posso lhe mostrar, revelar Ele para outra pessoa a partir de mim. Não preciso querer arrastar essa pessoa para dentro de um templo de quatro paredes para ele encontrar Deus, não. Ele, ele pode encontrar em mim, nas minhas atitudes, no meu jeito de ser, de falar, de amar. Ele está dentro de mim, eu sou um pedaço dele, né? Quando nós Depois olharmos para assiste pra outras te ver. pessoas também, Kelma, ver que Hã? também eles também são uma extensão de Deus. Forte, né? Como que, Sim, como que eu vou olhar para uma pessoa que eu considero que é inferior e aceitar, admitir, amar aquela pessoa porque ela é extensão dessa videira. É muito forte, gente. É que para servir a Deus, eu tenho que mudar muita coisa aí ainda. Meu Deus, olhar para uma pessoa que até fez maldade comigo e olhar para ela na misericórdia do amor e falar, meu Deus, essa pessoa é como eu, ela é a extensão de Deus. Talvez ela esteja nesse momento que ficou ali, se meio se apartou, caiu né, o galho seco ali, mas ela continua sendo essência de Deus. Nós somos imagem e semelhança. É, é precioso isso. Bom, pronto, falei, para, senão a devoção não vai ter meio-dia, gente. Senhor, muito obrigada. Passo para vocês terminarem agora sim. Oh, Jesus, Deus é lindo. eu É, sei. Vocês agora. Quem quiser aí continuar para terminar, né? A oração. Isso aí. me veio aqui me veio aqui agora, meu Deus, uma coisa assim. Lembrando aqui de Jesus, né? Do que a gente aprende com ele, né? Ele era o reino aqui, que andava na terra, né? O reino, ele exalava Deus, ele vivia o reino, ele era. Aonde ele ia, as pessoas se maravilhavam, assim.
como, né, esse homem e tal. Uns criticavam porque não aguentava ali. Eu acho que as pessoas se constrangiam tanto que acabava que os desavisados o rejeitavam. Meu Deus. É forte demais a palavra de Deus, ela impacta a gente, viu? Ah, Senhor, que nós possamos ser, sim, a extensão do teu reino aqui nessa terra. Exalar ele, né? A essência dele em todos os lugares que a gente for, com quem a gente estiver, com amor, com respeito, né? Com gratidão mesmo, que a gente vai, muda a atmosfera do lugar, muda a energia do lugar. Eu quero ser essa pessoa em nome de Jesus, para a glória dele. Não me esquecer que vem dele, que tudo de bom em nós vem dele, é dele, né? E é manifestado através de nós que somos sua imagem e semelhança. Amém. Eu que vou orar, Val, Sim, tá? Querido Pai maravilhoso, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer por a tua presença nesta manhã, pela tua presença aqui dentro de nós, Senhor, o teu reino, Pai. O teu templo, Deus, somos nós. Tua palavra diz, às vezes, Senhor, por conta dos nossas falhas e pecados, nós esquecemos, não sei nem explicar o Senhor como, mas a gente esquece que tu és o nosso, tu és o reino, tu és dentro de nós, Senhor. O teu templo aqui é nós, Senhor. Nós temos que estar atento a esse templo estar limpo, cheiroso, organizado, para que tu venha, habite nele, faça maravilhas nele, Senhor. Se manifeste através, dentro dele, Pai, através de nós. Ah, Espírito Santo, meu melhor amigo, meu Redentor, meu Senhor, nos, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesta manhã, Senhor, a consertar o teu templo, a limpar, a deixar ele perfumado para que tu sinta-se à vontade dentro dele e faça o teu querer, as tuas maravilhas, Senhor, dentro e através de nós, meu Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque tu nos ensina todos os dias a não esquecer, Senhor, que é de ti, que é em ti, que é a nossa força, que vê a nossa força. É o Senhor que nos permite, é o Senhor que nos fortalece, Pai, para enriquecermos, para prosperar em tudo, Senhor. E o Senhor não acrescenta dores, Pai. Não acrescenta dores. Tu és um Pai zeloso que se importa piamente, se importa inteiramente com cada um de nós. Nenhum de nós, Senhor, está esquecido diante dos teus olhos. Nos ajuda a cumprir os teus princípios, a obedecer com amor, Senhor, com amor, com dedicação, com interesse, com todo o nosso coração, por inteiro, meu Pai, por inteiro. Abençoa nossas vidas, a cada pessoa que vai um dia ouvir essa palavra, que de repente acha que está tão longe de ti que não há mais jeito, Senhor, que se sente vazio, sente que falta algo, Pai. Ah, Espírito Santo, vem preencher, Pai, cada compartimento, cada área de nossa vida, Senhor. Preenche, Pai, com a tua presença maravilhosa. Nos conduz, Senhor, em luz, em vida. Ah, Espírito Santo, vem nos mostrar, Pai. Vem nos mostrar o caminho, Senhor. Tu és o caminho, a verdade, a vida. E ilumina nossa mente, Senhor.
Ilumina, Pai, para que venhamos seguir, seguir, Senhor, a tua luz, seguir a tua vontade. Não se esquecendo, Pai. Como diz aqui o teu filho, Senhor, que ensinou o povo, e até hoje essa palavra nos ensina a não se esquecer dos teus ensinamentos, não se esquecer de ti, meu amado. Obrigado, Senhor. Abençoa, abençoa, abençoa este país maravilhoso, lindo que o Senhor criou, Pai. Os habitantes dele, de cada cidade, cada senhor, cada senhora, Pai, cada vida aqui. Abençoa, Senhor, que a tua luz resplandeça neste lugar, Senhor, e que grandes testemunhos sejam vistos, falados em todo o mundo deste lugar. Abençoa nosso país também, os governantes, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, visita aquele plenário, aquelas vidas, meu Pai. Quebra as correntes, Senhor, da impiedade ali naquele lugar. Ah, Senhor, ajuda, Pai, o Brasil, Pai. O nosso presidente, Senhor, visita aquele homem, Pai, com graça e misericórdia, que ele possa te aceitar, Senhor, se render aos teus pés. Tua palavra diz que uma cidade mal governada, ela perece, o povo padece, Senhor, mas nós confiamos em Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que cada representante do nosso país, deste aqui também, tenha um encontro, Pai, real e verdadeiro contigo, que eles se rendam e chamem, Senhor, a tua atenção para os ensiná-los, Pai. Abrir o coração para que o Senhor os conduza, assim como tu conduziu esse povo, Pai, no deserto, e eles construíram, Senhor, eles alcançaram, eles viram a terra, né, Senhor, eles comeram do maná da tua providência, Senhor, e nada faltou àquele povo, Pai. Que o nosso país também de nada venha faltar, Senhor, principalmente a tua presença, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, nos quatro cantos daquele país, em toda a terra, porque tudo pertence a ti, Pai. Tudo é teu para ti, para a tua glória e honra. Eu te louvo, te agradeço por esse dia, por vida de Val, do meu marido, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Gratidão, amada minha alma. Um bom dia, Senhor. Continue conosco. Seja bem-vindo, Pai, nas nossas vidas. Tu és o dono. Sinta-se à vontade nessa casa, na casa dessa pessoa que está ouvindo, Senhor. Ah, Pai, que ela deseje a tua presença. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço para as nossas vidas e família. Amém. Gratidão. Amém, Jesus. Amém, amém. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alegria, 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 alegria. A A alegria alegria do do Senhor, Senhor é a nossa força. essa força. Aleluia. E que hoje tenhamos um dia de bênção. Não sei, a pessoa que vê aqui no Sim. gravado, ela vê bem depois, né? Mas que a graça do Espírito Santo seja presente na tua vida. Que você Amém. prospere cada vez mais no Senhor. Nunca se esqueça que Ele é essa fonte que nunca seca. Que a graça do Espírito Santo esteja na tua saúde, na tua família, nos teus negócios e prospere no Senhor. E como nós aprendemos ontem, fique aí firme no Senhor. Permaneça no Senhor. Lembrando que hoje, nosso princípio do dia que vamos viver é Deus é a fonte. Então, que Deus seja a fonte na tua vida, que Deus seja a fonte em nossas vidas. E aqui nós voltaremos na segunda-feira, porque fim de semana ainda nós não estamos fazendo devocional aqui ao vivo. Que o Senhor esteja conosco,
Que hoje, 1º de maio, vivamos um dia internacional do trabalho, com muita paz. Que o Senhor leve trabalho àquelas pessoas que não têm. Que o Senhor leve emprego aos desempregados. Que o Senhor tenha bondade dessas pessoas que estão buscando há muito tempo um lugar para poder buscar o seu sustento. Que Deus abençoe. Hoje é Dia Internacional do Trabalho, Dia Internacional dessa, dessa fonte, né? Que é o que nós temos, que é o trabalho, que vivifica o homem. Que Deus nos abençoe e até segunda-feira. Bom fim de semana, bom feriado. Como diz aqui na Espanha, feliz puente. Tchau. Amém. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.